Enquanto grava para fazer propaganda. E, ó, vai começar. Não dá. Pode Mas falar. eu vou dizer só isso, votem em mulheres. Votem em mulheres. É bom que quem for assistir gravado já vai abrir com o Rosana falando, votem em mulheres, eu concordo. Mulheres inteligentes não votam em mulheres. Ah, verdade, Rosane, tem essa agora. Gente, que tragédia. Mas vamos pegar no século XXI hoje. Vamos deixar o século XIX para outro momento. Vamos aqui trabalhar com o século XXI, que esse talvez dê um pouquinho mais certo. Quem sabe? Quem sabe? Não está indo bem ainda não, mas vamos que vamos. Bom, hoje a gente vai falar sobre delírio. Mesma lógica, só lembrando em que ponto que nós estamos. Deixa eu colocar aqui para quem chegou depois, para quem não está acompanhando antes, só para não ficar perdido aqui no nosso percurso. Deixa eu abrir aqui a janela. Então, ó, só para vocês não ficarem perdidos, onde que a gente está? Deixa eu voltar. Ah, menos, Renata. Aqui. Então, só para vocês não ficarem perdidos onde que a gente está, a gente, então, decidiu fazer 2 sequências, e é isso que a gente está fazendo nas últimas semanas, seguiremos ainda muitas semanas. As sequências são estudar as 4 estruturas clínicas, né? E as 4 estruturas clínicas aqui são, então, neurose, psicose, perversão e autismo. Nessa sequência, a gente estudou os mecanismos fundadores de cada um, recalque para neurose, fora-oclusão para psicose, desmentido para perversão, elisão para autismo. Na sequência, estamos estudando, então estamos nessa segunda linha. A gente está estudando quais são as consequências desse mecanismo. Então, o mecanismo fundador das estruturas são recalque, fora-oclusão, desmentido e elisão. Bom, para cada mecanismo, uma consequência diferente. Então, a consequência do mecanismo fundador da neurose, que é o recalque, é o retorno do recalcado, que por excelência a gente chama de sintoma, mas lembrando que o sintoma não é o único retorno do recalcado, todo mundo lembra disso, né? Nós temos outros retornos do recalcado. A gente tem os atos falhos, a gente tem os sonhos, a gente tem o xixi, a gente tem o lapso, a gente tem a mentira, o esquecimento, a gente tem uma série de outras possibilidades. Entretanto, o sintoma é o único que acompanha a gente a vida toda. Então, como o sintoma é o único retorno do recalcado que nos acompanha a vida toda, no texto, quando a gente vai falar do retorno do recalcado, quando a gente vai falar das consequências do recalque, a gente normalmente sintetiza tudo em sintoma, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o que retorna da fora-oclusão. Então, a fora-oclusão, essa inclusão do lado de fora, né, da lei, daquilo que vem ali do grande outro, retorna na forma de delírio e alucinação. Sobretudo delírio, mas vamos diferenciar aqui delírio e alucinação também. Semana que vem, a gente não tem encontro, porque eu vou estar na Flip, lançando um livro em Paraty. Quem estiver em Paraty, passa lá para falar oi. Vai ter uma mesa sobre psicanálise e literatura, que eu vou estar. Depois, quem por acaso passar por Paraty, vai lá, na Casa Gueto. E depois da outra semana, a gente volta em fetiche, e depois sobre a borda autística, tudo bem? Então, deixa eu fechar aqui para a gente parar de apresentar, para a gente continuar daqui. Então, vamos lá. Em relação à nossa conversa de hoje sobre delírio e alucinação, vocês vão perceber que é bem comum que vocês vão encontrar delírio no singular e alucinações no plural. Não é à toa isso, do mesmo jeito que a gente falou que sintoma, normalmente a gente coloca no singular, lembram disso? A gente falou que fenômenos psicossomáticos vem no plural, pensamentos obsessivos vem no plural, mas sintoma, a gente costuma falar o sintoma, no sentido de que é uma manifestação que acompanha o sujeito a vida toda. Que, claro, vem acompanhado de outras manifestações, pensamentos obsessivos, sintomas psicossomáticos e outras tantas cositas mais que podem vir. Mas o sintoma a gente costuma falar no singular. Vocês vão perceber que o delírio também é a mesma coisa. A gente costuma falar o delírio e as alucinações. Já perceberam isso? Então, o delírio como um texto, uma escrita que acompanha o sujeito e costuma vir apresentado no singular. E, então, mesmo quando o sujeito traz várias manifestações delirantes, a gente tenta achar qual é o texto. Entende? Um texto singular que, inclusive, faz uma conexão entre essas manifestações delirantes. Mas a gente tenta achar um texto.
Tanto que se vocês pegam o livro do Schreber, inclusive, esse tema é um que eu confesso que foi difícil reduzir em tão pouquinho, porque eu queria falar do Ulisses do James Joyce, eu queria falar sobre o Schreber e eu queria falar muitas coisas. Então, eu até, sobre o Ulisses eu escrevi, vou postar quinta ou sexta, do Ulisses do James Joyce, mas eu queria também depois do Schreber. Mas, enfim, vamos que não dá tempo de tudo. Mas é um tema que me interessa muito, na verdade. Mas reduzir só sobre delírio hoje, porque a gente só tem 1 hora. Então, vamos lá. Um ponto de partida. Toda vez que a gente vai falar sobre as outras estruturas, vocês já entenderam por quê, a gente faz um comparativo com a neurose, certo? Porque como toda a teoria psicanalítica foi construída a partir da neurose, a gente sabe como ela funciona, a gente tem mais intimidade com ela, então quando a gente vai estudar as outras estruturas, a gente vai fazendo esse ping-pong comparativo para poder entendê-la melhor. O que não significa que a gente está privilegiando a neurose. Já algumas vezes as pessoas falam assim, porque fica parecendo que a neurose ela é melhor, que ela é a melhor saída. Não parece nada disso. A questão é que a neurose foi a primeira a ser estudada. Então, você tem mais material sobre ela, foi a primeira que o Freud construiu os conceitos, o aparelho psíquico. Bom, o texto Psicose e Neurose é antigo pra caramba. A gente, inclusive, estudou isso quando falamos da foraclusão. A primeira vez que o Freud fala sobre psicose é anterior à interpretação dos sonhos, anterior, portanto, à fundação da psicanálise. É claro que é um tema antigo para o Freud também, mas ele organizou a psicose, propriamente dito, só na década de 20, né, por volta de 20, 24, e o da neurose ele organizou 2 décadas antes, né, então, inevitavelmente, navega-se pelo tema da neurose com mais facilidade. Então, onde que a gente vai começar fazendo essa comparação? Na perda da realidade, né? E por que na perda da realidade? Ora, o mecanismo fundador de todas as estruturas, recalque, foraclusão, elisão, desmentido, são mecanismos fundadores que têm como marca a perda da realidade. E por que perda da realidade? Há algo de insuportável no encontro com o mundo externo, correto? Então, o encontro é inevitável, ou seja, você nasceu e o mundo externo está lá, o encontro vai ser inevitável, mas não significa que ele será necessariamente bom, acolhedor, ele não terá consequências. Esse encontro com o mundo externo, justamente por não ser um encontro fácil, ele vai produzir uma perda da realidade, ou seja, algum dano, entende? Por perda da realidade, para ficar mais claro, porque vocês podem pensar assim, mas qual era a realidade? Não existe, né? A realidade é a realidade psíquica. A perda da realidade, entendam um certo dano. O encontro com o mundo externo, esse primeiro contato, ele tem danos, ele tem prejuízos. Inclusive, a gente estudou isso na aula do desamparo. Se vocês voltarem lá sobre o desamparo, vocês vão se lembrar o quanto esse encontro ele é difícil. Esse primeiro encontro aí com o mundo externo, né? Lembrando que o mundo externo, inclusive, ele vem sob a forma, sobretudo, desse contato com a mãe, né? Vocês perguntando se está normal? Está normal, né? Então está normal o som. Bom, então vamos lá, vamos começar da perda da neurose. A perda da neurose é comum em todas as... A perda da realidade é comum em todas as estruturas, inclusive na neurose e na psicose. Não vou falar sobre as outras agora, só o comparativo com a neurose. Se tem perda da realidade em todas as estruturas, se tem perda da realidade na neurose, se tem perda da realidade na psicose, significa que eu vou ter também uma tentativa de reparação diante do dano consequente dessa perda da realidade. A perda da realidade não é igual, a reparação também não é igual. Tudo bem? Para cada perda, ou seja, para cada dano, um trabalho diferente de reparação, de conserto, né? Tanto que, só já fazendo um spoiler, o Freud ele vai dizer, eu acho muito bonito, ele vai dizer que o delírio, ele não é patológico, ele não é uma doença, ele vai usar a palavra doença para ser exato. O delírio é uma tentativa de cura, eu acho tão bonito. Ele vai dizer que é uma tentativa de cura, ou seja, uma tentativa de fazer uma certa suplência, uma certa costura, uma certa amarração. Eu gosto da ideia de amarração, porque sempre me remete
ao arcebispo do Rosário, tá? Uma certa costura, um certo alinhavo, uma certa amarração para lidar com o dano da perda da realidade, entende? Então, da perspectiva do sujeito psicótico, o delírio não é uma doença, é uma tentativa de cura para o Freud. Eu acho muito bonita essa ideia e é com essa ideia que a gente vai trabalhar sobre o delírio. Então, vamos lá. Perda da realidade na neurose, na psicose. Ambas existem, mas são diferentes. A reparação existe para as duas, mas são diferentes. Então, após a perda da realidade, que vai ser maior na psicose e menor na neurose, o reparo, portanto, vai ser maior na psicose e menor na neurose. Consegue entender por quê? Quanto maior o buraco aberto, mais difícil será reparar esse buraco. Eu estou falando de buraco porque o termo que o Lacan vai usar, inclusive, é fenda. Buraco, fenda, o Winnicott também vai usar fenda, Heidegger vai usar fenda. Vocês vão encontrar vários autores com esse termo fenda, né? Ou seja, um rasgo, uma fenda, um buraco, um dano, um prejuízo, deu para entender a lógica, né? Então, quanto maior for a fenda, o buraco, o dano, o prejuízo, maior vai ter que ser o esforço de reparação. Então, na neurose, como o buraco é menor, eu vou conseguir lidar, ou seja, eu vou conseguir reparar o dano apenas remodelando, sabe, igual massinha? Ou seja, só remodelando o imaginário. Então, eu vou conseguir só remodelar o imaginário, criando ali o que a gente chama de realidade psíquica, e isso é suficiente para sanar o dano diante da perda da realidade na neurose. Mas na psicose, o dano é muito maior. Se na psicose o dano é muito maior, as consequências, então, não podem ser só modelar, vai ter que ser uma substituição. Ou seja, a realidade, ela foi perdida de tal modo que deu PT. Não dá para consertar. Ela vai ter que ser substituída, e ela vai ser substituída por delírios e alucinações. Deu para entender mais ou menos a diferença? Veja, eu fiz a brincadeira aí com o carro. Eu sei que é uma comparação muito idiota e muito simples, mas me permitam fazê-la, porque foi a que veio na minha cabeça. Então, imagine o seguinte, você bate o carro, amassa a lataria de um tanto que dá para consertar. Você vai só consertar com massinha mesmo, você vai arrumar ali, remodelar, o carro é o mesmo. A neurose, então, a realidade psíquica, ela é só um remodelar da realidade que já estava. Deu para entender? Não faz uma modificação, o sujeito não é cuspido para fora da cultura, pelo contrário, os dois estão bem alinhados ali, o mundo externo e o interno estão andando juntos, deu para entender? Agora, no caso da psicose, o dano é tão grave que não dá conserto, dá PT. Não dando conserto, tem que ser substituído, entende? Então, no caso da psicose, é como se a gente estivesse dizendo que vai ter uma nova realidade. Então, não vai ser uma realidade consertada, vai ser uma nova realidade. E essa nova realidade, portanto, o Ricardo até coloca, né? No caso da psicose, o analista na psicose deve secretariar alienado. A gente vai falar sobre isso quando falar do tratamento, vamos chegar lá. Que a gente vai chegar como tratar, então, a psicose. É a nossa intenção hoje. Então, seguindo aí um pouquinho mais adiante. Então, as consequências. Então, voltando. Se a perda da realidade é menor na neurose, o conserto vai ser menor. Basta modelar pelo imaginário a realidade que lá estava. Se na psicose a perda da realidade é maior, o dano vai ser maior, e o dano é tão grande que não basta mais só consertar ou modelar pela via do imaginário. É necessário, então, substituir a realidade que foi perdida por delírios e alucinações, ou, como a gente vai conversar, delírio no singular e alucinações no plural. As consequências, então, para essa mudança, e aí isso é bem legal, que vai ser a certeza na psicose e a dúvida na neurose. Veja, e aí isso já dá notícias para a gente de como trabalhar. Por que a gente pode interpretar na neurose? Porque o sujeito tem dúvidas em relação ao texto que ele apresenta. Por que a gente não pode interpretar na psicose? Porque o sujeito não tem dúvidas, pelo contrário, ele tem certeza diante do texto que ele apresenta. Por que o sujeito na neurose tem dúvidas e na psicose não tem? Na neurose ele tem dúvidas,
porque é um texto que foi consertado, ou seja, foi rascunhado em cima de um outro texto que não era dele. Então, de vez em quando você pergunta, você fala, não, essa parte não foi eu que escrevi, né? Essa parte já estava escrita antes, eu não posso falar sobre essa parte porque ela não é minha. Isso aqui foi do meu pai, isso aqui foi da minha mãe. Ou seja, faz parte do trabalho na neurose, inclusive que o sujeito se aproprie do texto, retificação subjetiva, lembra qual a sua participação naquilo que você se queixa? Porque ele escreveu o texto dele em cima de um outro texto que já estava, ele só deu uma consertada no texto. Na psicose, a gente não chama para retificação subjetiva, ou seja, para que o sujeito se responsabilize pelo texto, porque o texto não é o texto que ele escreveu, foi a substituição diante de uma perda que já foi. E a manifestação já não é mais de dúvida, e sim de certeza, porque não foi um conserto em cima de um rascunho, foi um novo texto que foi substituído maciçamente. Então, o psicótico, ele não duvida do seu delírio, ele não se questiona sobre o seu delírio. E se você questiona, você entra para dentro do delírio. Você entra para dentro porque, de algum modo, o seu questionamento faz de você um certo invasor. A gente vai entender isso melhor. Então, vamos lá. O psicótico, então, ele não duvida dos seus delírios, porque eles substituíram a realidade. O neurótico, ele duvida da sua realidade psíquica, até porque a realidade psíquica pode ser colocada em questão à medida de que, a princípio, o texto sequer era seu, né? Ele escreveu em cima de um texto que era de outra pessoa. Continuando aí, então. Essa perda radical da realidade que acontece na psicose e que não acontece na neurose, é uma perda da realidade, mas não radical. A perda radical da realidade que acontece na psicose acontece como consequência do encontro do eu com o mundo externo. Esse encontro, ele é tão problemático que ele coloca o eu para trabalhar. E não é um trabalho fácil. A gente diz, então, que esse encontro provoca uma cisão, uma ruptura, uma fenda, uma lacuna, um dano, essas palavras todas que a gente falou. Para tampar esse buraco, para tampar essa lacuna, o eu, então, ele tem um enorme trabalho. O principal trabalho do eu aqui, criar um mundo novo, através do delírio, para operar como uma espécie de remendo. Deu para entender? Então, ele vai criar uma espécie de remendo para colocar ali em cima. Para fechar essa parte, que é o que eu organizei dentro do Instagram como ponto de partida, e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, vamos comparar de novo a neurose e a psicose em 2 pontos. Primeiro, em relação à realidade. Então, na neurose, só um fragmento de realidade é evitado. Então, a neurose não repudia a realidade, apenas ignora a realidade não é perdida, e o texto vai ser escrito em cima do texto que já estava lá. Na psicose, por outro lado, a realidade ela não é só evitada, ela vai ser repudiada no sentido de recusada, né? Então, a psicose, a frase do Freud, repudia, e ao repudiar, precisa substituir a realidade, porque, afinal, não dá para ficar o espaço vazio, não dá para ficar o buraco. O que leva a uma modificação não só externa, mas interna. A modificação externa, que é a modificação, a retirada da realidade e substituição por um mundo novo, sustentado pelo delírio, leva a uma modificação interna. Por que eu estou chamando de modificação interna? Aí a gente chega para a definição de alucinação e delírio. Veja, a alucinação é uma alteração da senso-percepção e o delírio é uma alteração do pensamento. Ambos são acontecimentos internos, correto? Então, uma alteração da senso-percepção, o que é senso-percepção? Só lembrar dos 5 sentidos da Xuxa, dos dedinhos lá. Olhar, paladar, visão, audição, lembra? Os 5 sentidos. Então, se a alucinação é a alteração da senso-percepção, ela vai se apresentar justamente com essa senso-percepção alterada. Então, a alteração da visão, alucinação visual, alteração da audição, alucinação auditiva, alteração, então nós temos alucinações olfativas, gustativas, que são raríssimas e não vêm desacompanhado, normalmente uma vem junto com a outra. As mais comuns é a alucinação visual e auditiva, e ainda a gente já tem a alucinação da pele. A alucinação da pele mais comum é aquela que a pessoa acha que está morrendo e que está saindo vermes do corpo dela, vocês já viram essa?
tem nome para tudo, né, aqui, mas... então, a gente tem alucinações de todas as ordens dos sentidos, tudo bem? E o delírio? O delírio é uma alteração do pensamento. Por isso, inclusive, o discurso vem fragmentado. Se o delírio é uma alteração do pensamento, o discurso do psicótico na análise vai chegar desorganizado, fragmentado, com lapsos, rupturas, entende? Justamente porque ele sofreu um dano na linguagem. Afinal, o delírio é nada mais, nada menos do que um transtorno de linguagem. Quem diz que o delírio é um transtorno de linguagem? Lacan. O Lacan vai dizer que o delírio é basicamente um transtorno de linguagem. Por isso, inclusive, a gente vai receber o sujeito, a princípio dificilmente ele vai conseguir narrar qual é o delírio dele, mesmo porque ele não reconhece como delírio, ele reconhece como realidade. Mas a gente vai ter notícias pelo texto que chega fragmentado, pelo texto que chega desordenado, pela linguagem que chega transtornada, né? Outra comparação. Então, a gente fez uma comparação diante da perda da realidade. A neurose é só um fragmento, então, eu só continuo o texto tampando esse fragmento, e na psicose é uma perda do texto como um todo, né? Então, o texto como um todo da realidade é repudiado e substituído. Mas a gente tem uma segunda etapa. Vocês entenderam o que eu estou chamando de primeira etapa, segunda etapa? Primeira etapa é a perda da realidade. Segunda etapa, o conserto, né? Diante da perda da realidade. Todo mundo entendeu isso, né? Então, a perda da realidade essa menor, essa perda de um fragmento na neurose e o repudio todo na psicose, e a segunda etapa, que é a reconstrução. Então, é a reconstrução dessa realidade que foi perdida. Lembrando, essa reconstrução ela é mal sucedida, tanto na neurose quanto na psicose, obviamente. Por que ela é mal sucedida? Por causa da pulsão. A pulsão nunca vai conseguir encontrar um substituto completo, correto? Então, nunca vai conseguir encontrar nenhuma fantasia, no caso da neurose, nenhum delírio, no caso da psicose, que consiga dar conta completamente da realidade perdida. Tudo bem? Não vai conseguir de modo algum. Ela nunca vai ser completamente suficiente. Bom, se ela não é completamente suficiente, qual vai ser a diferença, então, do conserto? Na neurose, né, o problema está no fracasso do recalque, que a gente conversou na semana passada. A gente tem notícia que o recalque existe pelo retorno do recalcado. Logo, a prova de que o recalque fracassou é que há o retorno do recalcado. Se o recalque não tivesse fracassado, nada voltava de lá e a gente não tinha nem notícia de que o inconsciente existe, tá claro? Então, saber que o inconsciente existe é saber também que o recalque fracassou em partes. Ótimo. E no caso da psicose? No caso da psicose, o fracasso, né, ocorre não na segunda, que é o retorno do recalcado, na segunda etapa. No caso da psicose, o fracasso ocorre ainda na primeira etapa, não tem a segunda etapa exatamente. Ocorre na primeira, que é a recusa da própria realidade. Então, o fracasso se dá logo na primeira etapa na psicose, enquanto na neurose passa pelos dois. Bom, agora vamos pensar o que fazer diante da psicose na clínica. Eu separei aqui algumas frases para a gente poder pensar, algumas citações que eu acho que talvez nos ajudam. Deixa eu colocar aqui. Eu vou compartilhar direto do Canvas mesmo, porque eu e o Canvas estamos com problema já há algumas semanas, que ele apareceu uma janelinha do lado que eu não sei tirar. Eu descubro ou reinicio o computador em algum momento. Bom, vou deixar ele assim mesmo, tá? Eu coloquei algumas citações só para a gente poder pensar e chegar agora no manejo da clínica, tá? Primeira citação é do Freud, 1924. Então, o efeito patogênico depende do eu. Então, o efeito que tem a ver com doença, com sofrimento, lembrando que patologia para o Freud tem a ver com mal-estar, né? O efeito patogênico, ou seja, que leva ao sofrimento, depende do eu. Uma tensão conflitual desse tipo, permanecer fiel à sua dependência do mundo externo e tentar silenciar o isso, ou ele se deixar derrotar pelo isso e, portanto, ser arrancado da realidade. Vejam que essa segunda parte da citação refere-se à psicose. Então, o que é uma psicose? É uma derrota.
É uma derrota. Ou seja, tentar silenciar o isso, né? Ou ele se deixar derrotar pelo isso. Então, o que é a psicose? O eu derrotado pelo isso. E quando o eu é derrotado pelo isso, o eu é arrancado da realidade. Então, para Freud, é como se a gente estivesse dizendo que a psicose é a consequência dessa derrota do eu pelo isso, e o eu, portanto, é arrancado da realidade. Uma outra citação para a gente poder pensar é que a neurose, então, ela não repudia a realidade, apenas ignora, e a psicose, então, repudia e tenta substituir. Por que tenta? Porque o delírio é uma tentativa fracassada de substituição. Se não fosse fracassado, o psicótico estaria vivendo sem sofrimento, tá claro? Ele estaria no Éden, ele estaria numa outra realidade perfeita, imaculada, no qual não haveria sofrimento nenhum. É justamente porque essa substituição não é absoluta que tem sofrimento. O Coutinho tem uma frase que eu gosto bastante, que ele diz, Marco Antônio Coutinho, o real é o que retorna sempre no mesmo lugar e que, portanto, não para de não se escrever. A segunda frase é do Lacan, propriamente dito. O que é esse o real é o que retorna no mesmo lugar? Por que a gente não interpreta o delírio? Ora, no sintoma, o sonho, a fantasia retorna em outro lugar. O sujeito apresenta um texto para falar sobre um outro texto que não está lá. Então, é um retorno em um outro lugar. Quando do delírio a gente diz que é o real que retorna sempre no mesmo lugar, não adianta interpretar, porque a gente não está retornando para um outro lugar, a gente está retornando para o mesmo lugar. E o mesmo lugar. E por que o delírio retorna para o mesmo lugar e faz isso a vida toda? Porque, como ele é da ordem do real, ele não para de não se escrever. Lembrando, o que significam esses dois nãos? Ele não para de não se escrever. Se a gente falasse que ele não para de se escrever, a gente estaria dizendo que ele consegue uma escrita simbólica. Ou seja, é possível, então, escrever um texto e fazer uma suplência. Entende? É como se eu escrevesse uma tese e falasse, pronto, minha psicose está toda nessa tese, agora eu entrego e não sou psicótico mais. Seria possível escrever o texto e sanar e curar a psicose. Não é o caso. Ou seja, o não para de não se escrever significa que o delírio sempre retorna no esforço de produzir alguma coisa, mas não consegue produzir nada. Entende? Tanto não consegue produzir nada que faz parte do tratamento produzir alguma coisa, que a gente vai chamar, inclusive, de metáfora delirante. E isso nos dá notícia, então, também da clínica. Seguindo um pouquinho mais. O delírio, então. O delírio é o mundo reconstruído onde se projeta o eu do sujeito. Por que se projeta o eu? Lembra que o eu perdeu para o isso e foi expulso da realidade? Se ele foi expulso da realidade, ele reaparece projetado no delírio. Certo? Afinal, ele foi expulso da realidade, ele tem que reaparecer em algum lugar. Isso significa, como diz Freud, que os psicóticos amam seus delírios como a si mesmos. Essa frase vocês já ouviram para o sintoma. Lembra? O neurótico ama seu sintoma como a si mesmo? O delírio é amado pelo psicótico, tal qual o sintoma é amado pelo neurótico. Tudo bem? Então, o sintoma ocupa esse lugar para a neurose e o delírio ocupa esse lugar para a psicose. Andando um pouquinho mais, agora vamos para o tratamento. Vou fechar aqui um pouquinho, falar sobre o tratamento e depois volto nas citações. Vamos lá. Até aqui tudo bem? Podemos ir para o tratamento? Tem alguma pergunta? Entendeu? Olha o chat. Diga, Mariana. Oi, Renata. Pode falar. Na verdade, eu fiquei com uma dúvida em relação ao corpo, né? Porque o corpo, então, né? Enquanto esse corpo que precisa do significante, esse significante que amarra no corpo, o corpo falante na neurose. Na psicose, como que é este corpo? Como ele é? Como a gente poderia chamá-lo? Não sei. Então, e a pergunta, ela é boa e ela é polêmica, porque nem o corpo na neurose ela tem um consenso, porque se eu pego, por exemplo, a Paula,
eu vou numa direção. Se eu pego a EBP, eu vou em outra direção. Conforme eu pego diferentes escolas da psicanálise, eu trato o corpo em lugares diferentes. Isso é um ponto importante, tá? Então, a gente toma uma certa decisão. Vamos tomar aqui, Mariana, por uma decisão de recorte teórico que a gente tem que tomar, o corpo como aquilo que se diz do corpo. Um ponto importante, o corpo eu posso localizar o corpo real, o corpo simbólico e o corpo imaginário. Tudo bem? Então, eu não tenho um corpo num lugar só. Eu tenho corpo real, corpo simbólico, corpo imaginário. Aonde que dá mais briga aí? O corpo biológico, aonde que ele se localiza? Esse é o que dá mais briga entre as instituições, tá? Mas vamos colocar aqui, só para sintetizar, já que você trouxe essa questão do corpo na neurose, o corpo como aquilo que se diz o corpo, o texto do corpo, o corpo simbolizado por excelência. Bom, no caso da psicose, a gente pode apontar que, faltando, então, esse encadeamento metonímico que produza um texto que sustente o corpo como unidade, a gente teria, portanto, no lugar de um corpo uno, Mariana, ou de um corpo unitário, que tem uma certa unidade, uma certa organização a partir de na psicose a gente tem um corpo fragmentado. Falta uma unidade a este corpo, falta um termo que o Lacan usa, que eu gosto, de capitonê. Capitonê, sabe aquela almofadinha que tem aquele botão que puxa no meio? No sofazinho ele tem capitonê. Capitonê, então, é aquele botão que puxa e tudo centra ali. Então, veja, no corpo da neurose, é um corpo que tem que faz metáfora e que dá unidade a esse corpo. Então, é possível que o sujeito tenha um corpo. Inclusive, uma coisa interessante na nossa língua é que a gente não diz que a gente é um corpo, a gente diz que a gente tem um corpo. Já percebeu isso? Ou seja, a gente carrega esse corpo, é super curioso o verbo ter para um corpo, como se de fato o corpo fosse externo, né, à própria existência. Olha, eu tenho um corpo assim como eu tenho uma garrafinha, eu tenho uma bolsa. Vocês nunca pararam para pensar que é muito engraçado ter um corpo? O corpo fica, então, de fato, no campo da linguagem, percebe? Tanto que eu tenho um corpo. E o corpo, ele vai ser um texto. No caso da psicose, Mariana, é como se esse ter um corpo, e aí ter um corpo precisa dessa unidade para carregá-lo. No caso da psicose, esse corpo apresenta como fragmentado, sem unidade. Então, a gente pode dizer que o sujeito não consegue, então, ter um corpo, para articular esse corpo do lado de fora, como o neurótico consegue. Por isso, então, a gente fala de um gozo que o invade, que invade esse corpo. Então, o corpo é fragmentado, porque a linguagem é fragmentada, o gozo atravessa esse corpo. Não sei se ficou claro, Mariana. Mas a gente vai chegar nesse corpo depois. Deu para entender mais ou menos? Deu sim, obrigada. Mas o transtorno de linguagem, que fragmenta a linguagem, fragmenta o corpo também. A princípio, a gente vai colocar nesses termos e vamos avançando um pouquinho mais. Bom, vamos avançar então um pouquinho mais em relação ao tratamento por causa do tempo. A gente entendeu até aqui que a psicose e a neurose são estruturas que são formadas por processos análogos. A primeira etapa, o eu é arrastado para longe da realidade, e na segunda etapa, o eu tenta recuperar o dano, certo? Então, a gente entendeu até aqui isso. E essa reparação dos danos vai se dar por via dos sintomas ou formações inconscientes na neurose e por delírio e alucinações na neurose, os sintomas, e delírios e alucinações na psicose. Avançando um pouquinho mais, então, a gente vai falar sobre o tratamento. Então, veja, o que é necessário, então, ao analista? Primeiro, o analista ele tem que saber fazer com os delírios do paciente. Só que para saber fazer com os delírios do paciente, eu preciso conhecê-los. Mas não tem como você chegar para um sujeito e pedir, me conte os seus delírios, porque lembre-se que para ele não é delírio, para ele é realidade. Então, no final das contas, você pede para o sujeito falar como qualquer sujeito fala. Você diz para ele falar e você o escuta. A regra fundamental da associação livre é o mesmo ponto de partida aí, entende? Me fala o que vem à sua cabeça, fale tudo e eu escuto tudo. Esse é o nosso pacto, digamos assim, né? Se você diz que o sujeito pode falar tudo, você está dizendo que você é capaz de escutar tudo, lembra disso, tá? Ou seja, se você diz que o sujeito pode falar tudo, você também não pode selecionar o que você pode escutar. Não, isso daqui eu não dou conta de escutar, é muito pesado para mim. Não, você prometeu que ele podia falar tudo. Então, você também tem que, do seu lado, escutar tudo.
sem julgar, sem condenar, entende? Esse é o contrato, né, da associação livre com a escuta flutuante, escutar tudo para o tudo que você prometeu que ele podia falar. Então, é necessário escutá-los, mas qual que é a diferença? Na neurose, quando a gente supõe uma neurose, a gente já vai escutando e interpretando, escutando e interpretando. O que é a interpretação na neurose? São as pontuações, as escansões, entende? A gente já vai pontuando, escandindo, cortando, tudo bem? No caso da psicose, se eu não posso interpretar, mas eu preciso escutar, né? E eu não vou interpretar porque o delírio não está inscrito no simbólico, aonde seria o lugar de uma tradução possível. A gente disse que o delírio está inscrito no real, e o real não para de não se escrever, lembra? Então não tem como pedir para ele interpretar, porque não está no campo digamos, de algo a ser traduzido. Então o delírio, ele retorna no real e o significado é vazio. Então você pede, mas o que significa isso? O significado é vazio. O que significa isso serve para a neurose. O que significa isso não serve para a psicose. Deu para entender? Porque o retorno do real leva a um retorno no vazio. Então, o significante, ele é retido, né? Só pelas suas qualidades puramente formais, mas não para ser traduzido. Se não é para ser traduzido, qual vai ser o nosso trabalho ali? Primeiro, tem uma citação do Eric Lohan que eu gosto muito, que ele fala assim, a psicose se endereça ao analista, né, como sujeito, para que o analista testemunhe, né, a experiência da linguagem desse outro sujeito psicótico que se dispõe a falar para a gente, né, e sobre a maneira como nós analistas, vamos nos posicionar nesse lugar. De outra via, vamos inverter do outro lado, o analista, portanto, vai pedir para que o sujeito, psicótico agora, testemunhe sobre a sua experiência na linguagem e se posicione ele próprio nesse lugar. Boiaram, entenderam? Veja só. O sujeito psicótico, quando ele nos conta, e é importante vocês lembrarem onde que a transferência está localizada na psicose, na neurose, a transferência ela está localizada na via simbólica. Na psicose, a transferência está localizada na via imaginária. A transferência está localizada na via imaginária, isso significa que o sujeito, segundo Freud, inclusive, ele vai fazer identificações projetivas. Ele vai projetar sobre a figura do analista e projetar é diferente da transferência propriamente dita. Tá? Ele vai tentar diminuir a distância que há entre ele e o analista e vai te convocar para uma relação imaginária, uma relação, inclusive, amorosa. Como que ele convoca para uma relação amorosa? A gente costuma brincar, é aquele paciente que diz, eu sou seu paciente favorito, te chama de Renatinha, te liga 3 horas da manhã, te pede sessão, faltando 5 minutos para meia-noite, preciso de uma sessão agora, urgente, você pode me atender. Pelas demandas, pelo modo, você vai percebendo um certo funcionamento ali, tudo bem? Bom, nesse sentido, veja, aonde que o analista, então, vai se colocar? Ele vai se colocar na situação de receber todo esse texto, ou seja, de assistir essa experiência. E o que ele vai fazer com esse texto, já que eu não posso interpretar? Eu vou pedir para que o sujeito, psicótico no caso, ele próprio também assista a sua própria experiência e ele próprio se posicione. E como que a gente faz isso? Pedindo para que esse texto seja recontado quantas vezes for necessário. Vai ficar mais claro. Vamos avançar um pouquinho mais. A Colette Soler, vou até colocar aqui umas citações da Colette Soler, que eu acho que vai ajudar. Vamos voltar para o Canva. Vou colocar uma do Biller e uma da Colette Soler. A Colette Soler, ela diz o seguinte, vamos no Colette Soler primeiro. Ela diz, o trabalho da psicose será, portanto, né, será sempre, portanto, uma maneira de o sujeito tratar os retornos no real, de efetuar conversões que civilizem o gozo, né? Aqui é torná-lo suportável. Eu errei aqui, tá? Não é insuportável. Peraí, deixa eu arrumar. Suportável. Pessoa, pronto. Suportável.
Então, o trabalho então, da psicose será sempre uma maneira do sujeito tratar os retornos do real. Veja, o retorno do real é um retorno sempre no mesmo lugar, que não para de não se escrever. Tratar o retorno do real significa efetuar conversões que civilizem o gozo. O que é civilizar o gozo? Veja, a grande diferença entre a neurose e a psicose está no recalque. O recalque, ele tem a ver com civilizar o gozo à medida que o gozo passa a ser submetido ao funcionamento da cultura, ao funcionamento da linguagem. Tanto que a gente diz que o neurótico, ele goza em conformidade com a lei. Ele goza em conformidade com a lei porque o seu gozo está, digamos, circunscrito pelo funcionamento da cultura ou da civilização. Por isso, mal-estar na cultura, mal-estar na civilização. O retorno no real, esse retorno sempre no mesmo lugar, ele pode não retornar sempre do mesmo jeito e encontrar o vazio, à medida que seja oferecido para ele alguma outra coisa para além do vazio, algo da cultura que torna ele suportável. Agora, para ser algo da cultura que torna suportável, voltem lá à lógica do Eric Lohan, que ele coloca para que o sujeito testemunhe a sua experiência e possa se posicionar neste lugar. Se posicionar neste lugar, inclusive, de questionar a própria experiência. Vou dar um exemplo, daqui a pouco eu volto nesse exemplo. Então, seguindo aí um pouquinho mais, vou voltar agora para o Jacques Lamillard. O Jacques Lamillard diz o seguinte: o tratamento analítico, uma vez passado o momento agudo da crise, opera-se uma restituição e um novo equilíbrio se faz. Uma nova metáfora que se reconstitui é o que Lacan chama de metáfora delirante, diferente do delírio da metáfora paterna. Então, veja, a metáfora delirante vai ser aqui a possibilidade de uma metáfora que será construída em análise. Então, opera-se, voltem no texto, vejam, passado o momento de crise aguda, isso é importante. Então, você propõe a construção, uma reconstituição, uma restituição, a construção de uma metáfora delirante durante um surto psicótico? Não. Então, passado o momento de crise, ou seja, durante uma crise, durante um surto, você não vai propor nenhuma operação específica. Você vai receber, com curtos intervalos, este texto, para que este texto se organize. Então, numa crise, a gente aumenta o número de sessões. Então, em vez da pessoa vir só uma vez por semana, ela vai vir 2, 3, se necessário, porque à medida que ela traz esse texto, ela vivencia a experiência de testemunhar o texto, deu para entender? Ao invés de só sofrer as consequências desse texto, ela pode testemunhar o texto que ela mesma está dizendo. Por isso, então, a gente aumenta o número de sessões para que ela fale, as sessões vão ser mais longas, as sessões vão ser mais numerosas, para que ela possa falar esse texto, para que ela própria testemunhe esse texto e se posicione diante desse texto, tudo bem? Passado a crise, opera-se uma restituição e um novo equilíbrio se faz, uma nova metáfora se reconstitui. É o que o Lacan chama de metáfora delirante. Então, passado a crise, o sujeito ele vai construir um texto a partir daqueles vários textos desorganizados que ele trouxe durante a crise. Deu para entender a lógica? Deixa eu só pegar um... Deixa eu pegar um material que eu esqueci de deixar aberto aqui, que eu acho que vai ajudar. Peraí. Aí fica difícil escrever a palavra errada. Pode falar, Rosana, enquanto eu pego aqui o texto. Eu estou lembrando de Schreber, né? Como o que ele fez quando ele escreve sua própria... Faz sua defesa, escreve seu livro, né? E qual era o propósito, inclusive, de escrever este texto, né? Uhum. O propósito do texto era se defender, e o propósito do texto acaba sendo se estabilizar. Uhum. Né? Então, há uma estabilização que se faz a partir desse texto. Eu poderia pegar, inclusive, o do Schreber, mas eu vou pegar até um outro aqui que está na minha tese. Deixa eu pegar ele aqui. Eu acho ele aqui. Num determinado momento, em crise, uma
A paciente cisma que a filha dela está mentindo para ela, pega uma tesoura, coloca nos dedinhos da criança, a criança tem uns 5 anos, coloca nos dedinhos da criança e diz para a criança que se a criança não contasse a verdade, ela cortaria os dedinhos da criança, né? Todo mundo se assusta com a cena, tiram a criança dela, ela é internada logo em seguida. Passado a crise, ela retorna e ela constrói um texto sobre essa questão dos dedinhos. Então, deixa eu achar aqui o texto dela. Tem uma raiva quando eu perco as coisas. Então, passada a crise, ela volta e ela, então, traz... Pronto. Aqui, ela diz o seguinte, deixa eu só deixar a pessoa que entrou aqui, tá? Ela diz o seguinte: uma vez peguei uma tesoura, coloquei a tesoura nos dedinhos da minha filha, ameacei cortar os dedos dela se ela não me contasse a verdade. Eu sabia que não, mas isso depois que ela já passou pela internação e voltou. Eu sabia que não ia cortar de verdade, mas como os outros não sabiam, achavam que eu estava louca. Hoje penso que dei motivo. Como é que eles iriam ter certeza? Essa última parte. Hoje penso que dei motivo. Como é que eles teriam certeza? Percebem que hoje eu penso que dei motivo, como é que eles teriam certeza? É ela se colocando como leitora da cena, percebe? É ela se colocando como externa à cena, assim como estava o marido, que foi quem a internou, e o que ela teria feito se fosse o marido com a tesoura nos dedinhos da filha. Deu para entender a lógica? Mas não é você que vai fazer esse trabalho, é ela própria. Então, durante as crises, ela conta a cena inúmeras vezes, só que durante a crise, ela conta só, e isso é importante, ela conta só até essa parte do texto em que eu sabia que não ia cortar, entende? Ela conta só até essa parte, ela repete várias vezes. Uma vez peguei a tesoura, ameacei cortar, eu sabia que não ia cortar, os outros não sabiam, acharam que era louca. Ela repete só até essa parte, solicitando, inclusive, que fosse retirada da internação. Passada a crise, ela completa o texto com essa outra frase que é nova, entende? Hoje, penso que dei motivo, como é que eles teriam certeza? Deu para entender a lógica? Ou seja, a metáfora delirante tem a ver com revisitar o texto do delírio, entende? E organizar um equilíbrio, produzir um novo equilíbrio. Então, não tem como apagar o delírio, ela não tem como apagar o dia que ela colocou a tesoura nos dedinhos da filha, entende? Mas ela tem como voltar no texto, né, e melhorar esse texto, digamos assim, tá? Então, a Colette Soler vai dizer, então, o trabalho da psicose... Não, isso eu já falei, é outra que eu quero. Esse aqui agora, ó. Da Colette Soler agora. Então, essa ideia de metáfora delirante está na linha da tese freudiana, então, que eu acho muito bonita, de que o delírio não é uma doença, mas uma tentativa de cura. Deu para perceber? Porque o que ela gritava durante a internação eu não sou louca, eu não ia cortar os dedos da minha filha, eu não sou louca, eu não ia cortar os dedos da minha filha. Consegue entender? O texto estava lá. A questão é que ela precisava terminar o texto. Bom, dito de outra maneira, o delírio ocupa na psicose um lugar homólogo ao trabalho da transferência na neurose, que é também um remanejamento significante. Aqui a solução é trazida por uma metáfora de substituição, uma metáfora de suplência. Ou seja, a metáfora delirante é uma metáfora de substituição, uma metáfora de suplência. Um outro exemplo simples, um rapazinho faz ensino médio, com professor de apoio, ele tem uma psicose que desencadeou, está com 19 anos, mas está no ensino médio. Esse rapazinho, então, faz a prova separada da sala, na sala da coordenação, porque ele não tem condições, ele fica muito nervoso na hora de fazer a prova, e isso não é bom para ele. Mas ele queria consultar o celular na hora da prova, mais especificamente consultar o ChatGPT para pegar as respostas, que é o que a meninada quer fazer. Sendo proibido pela aplicadora de prova, que é uma excelente profissional, diga de passagem, extremamente qualificada e mal remunerada, a professora de apoio,
sendo dito para ele, você não pode pegar o celular, você vai ter que usar a tua própria cabeça para fazer a prova. Como estava na sala da coordenação e tinha uma tesoura em cima da mesa, porque era a sala da coordenação, ele salta para a mesa para pegar a tesoura. A profissional extremamente competente, extremamente qualificada, e repito, mal remunerada, ao invés de se desesperar, gritar, pular em cima da mesa, sair correndo para o segurança, porque o menino pegou a tesoura, ela diz, fulano, a prova é só para ser respondida com lápis ou caneta, não precisa de tesoura. O fulano deixa a tesoura na mesa, volta para a cadeira, todo envergonhado, e diz, ah, tá, obrigada. E termina de fazer a prova. Veja que coisa, olha que profissional bem qualificada, diga-se de passagem. Se ela se desespera diante da tesoura, a tesoura vai ganhar um sentido de assassino, de assassinato, o que essa tesoura vai virar? No entanto, já conhecendo esse aluno, sendo professora de apoio dele há muitos anos, entende? Sabendo muito bem o funcionamento dele, ela propõe uma metáfora de substituição, uma metáfora de suplência. Percebem? Ela propõe, então, uma interpretação. Isso seria uma interpretação. Veja, na neurose, a interpretação buscaria um outro sentido, metafórico, entende? Aqui, a gente não busca um outro sentido metafórico na história do sujeito. A gente produz um novo. Viram que lá no do Miller, veja, vamos voltar lá no do Miller, olha como é bonitinho. Um novo equilíbrio se faz, uma nova metáfora, foco na palavra nova. Deu para entender a lógica? Então, na psicose, na neurose, perdão, a interpretação vai buscar elementos na história do sujeito, porque o sintoma é algo que aparece no lugar de outra coisa, não é? Então, eu interpreto aqui para dar notícia de outra coisa. No caso da psicose, como o delírio ele retorna no vazio, eu não vou procurar no retorno. Eu vou procurar na proposta para frente. Percebe a diferença? Entende? Então, eu vou construir um sentido, eu não vou buscar um sentido. Eu vou inventar uma metáfora delirante. Eu não vou buscar uma que já estava lá. Aqui, lembrando, né, a sugestão não pode ser utilizada, não é instrumento que se utiliza, né, não se trata, é uma construção de um texto com o que se tem, e aí, para a gente caminhar para o fecho, essa citação do Bruce Fink também eu gosto bastante. Qual que é a diferença, então, do uso da linguagem, das metáforas, das nossas intervenções, das interpretações na neurose e na psicose? Veja, na neurose, nós somos habitados pela linguagem, devido, inclusive, à alienação. Lembra? Alienação é isso, ser habitado pela linguagem. Quem não sabe alienação e separação, no encontro de segunda-feira a gente estudou alienação e separação. Voltem lá no YouTube, tem o encontro de segunda. E no de quinta a gente está há semanas estudando alienação e separação. Então, a alienação tem a ver justamente com isso, ser habitado pela linguagem. Agora, vamos lá. O psicótico tem a impressão de ser possuído, e eu acho que isso conversa com a sua pergunta sobre o corpo, tá? O psicótico tem a impressão de ser possuído por uma língua que fala como se não viesse de dentro, mas viesse de fora, por isso fora cluído. As ideias que vêm à mente são consideradas como postas ali por uma força ou uma entidade externa, por isso, alucinação e delírio. Se foi posta como uma entidade externa, como que eu posso pedir para que o sujeito interprete de onde vem? Entende? Ele vai dizer, veio de fora, mas de onde vem? Veio de fora. De onde veio? Veio de fora. Só ficar nessa conversa durante muito tempo. Então, não tem como eu perguntar para ele de onde vem, porque o que veio é externo a ele, é estrangeiro, é alienígena, é desconhecido. Entende? Lena? Oi, a minha questão tem relação, em particular, com a maneira de se conduzir o tratamento, como você falou, de vários encontros, de encontros mais curtos, né? E eu tive experiências no sentido de encontros mais intensivos, né? Não, encontros mais, as sessões mais longas e a distância entre elas mais curtas. Ah, sim, entendi. Mais vezes na semana. O que você pensa em relação, por exemplo, a um acompanhamento mais intensivo durante o surto, para evitar até internações?
e para constituir, vamos dizer, essa entidade testemunha, né, de um possível delírio, né, de uma metáfora delirante. Então, não sei, assim, uma forma de permanência para evitar internações, porque a gente sabe que nas internações se dificulta, né, essa produção da metáfora delirante, né, que existe uma tentativa, bom, você retira o sujeito do seu ambiente, você coloca, né, muito remédio, né, e é possível que a pessoa nem chegue a constituir essa metáfora delirante. O que você acha, então, de uma atenção mais intensiva nesse momento do surto até chegar à metáfora delirante? Lena, é exatamente isso que a gente faz mesmo, até chegar e para evitar a internação. Esse caso que eu falei para vocês da tesoura, até contar rapidamente como é que essa pessoa chegou a mim, ela é um caso que eu analisei na minha tese de doutorado, 200 mil anos atrás, porque tudo já faz 200 mil anos. Como é que ela chegou até mim? Ela estava internada numa clínica, eu já era professora da Universidade Federal. Ela localiza, então, o meu nome ali como professora, consegue meu e-mail e me manda um e-mail para mim durante a internação ainda. Ela tinha direito lá a usar computador muito pouco, era uma clínica bem ruim, mas ela tinha direito, a vez por outra, a usar, tinha uma bibliotecazinha e tinha um computador. Manda um e-mail, eu tenho um e-mail salvo, tem todos os e-mails salvos, obviamente, e nesse e-mail ela fala justamente sobre isso, Lena, sobre solicitar que durante a crise, durante o surto, ela dizia que ela estava surtada, ela reconhecia um surto, mas que ela pudesse não estar internada, que ela pudesse dar conta desse surto fora da internação. Quando finalmente ela sai da internação, porque uma vez que foi internada, ela cumpriu lá todo o período de internação, que foi de 45 dias. Quando ela sai da internação, a solicitação dela para a família e todos os profissionais ao redor, e que foi cumprida por todos os profissionais que acompanhavam, era justamente essa, de que ela não tinha como garantir que nunca mais teria crises ou surtos, mas de que eles não fossem... digamos, que não lidasse com eles por novas internações. O que ela queria evitar eram novas internações. Ela topava internações ambulatoriais quando necessárias, né, 2, 3 dias num hospital regular, ela topava muita coisa, mas não essas internações prolongadas em instituição psiquiátrica. E foi assim que foi feito durante os vários anos de história dela. Então, sim, o que a gente faz, Lena, é exatamente isso. Durante as crises, escutar esse texto tem a ver justamente com permitir coletar um material que, quando a crise ceder, e a crise cede pelas medicações que vão ser prescritas, claro, por que não? Óbvio, né? As medicações prescritas, mais esse texto que se constrói, esse texto que, a princípio, ele nem está construindo, esse texto que se vomita, digamos assim, né? A soma dessas duas coisas, à medida que vai diminuindo a intensidade dessa crise, esse texto, o sujeito começa a se posicionar diante dele. O próprio sujeito começa digamos, a reescrevê-lo, a reinventá-lo, sobretudo, a se colocar, não só como leitor, mas localizar o que esse texto significa para ele, de vez por outra, inclusive, se envergonhar do texto. Sobre o se envergonhar do texto, eu vou pegar um exemplo que todo mundo conhece, que é o do cineasta Coutinho. Você lembra, Lena, do cineasta que foi morto pelo filho? Lembro, sim. Então, quando o filho dele, que era esquizofrênico, né, o matou, inclusive o Ferreira Goulart escreveu um texto muito duro, né, ao Coutinho, após a morte do Coutinho, tá? Ele escreve um texto ao Coutinho quando o Coutinho tinha sido assassinado pelo filho, dizendo que o Ferreira Goulart tinha 2 filhos psicóticos também, tá? Então, dizendo que o Coutinho tinha sido negligente com o quadro do filho. Mas, por que eu estou falando do se envergonhar? Quando a história, rapidamente, foi o filho do Coutinho, que já era um homem bem adulto, ele queria se matar, ele já tinha tido outras tentativas de suicídio, uso de substância, morava com os pais, já idosos. Quando ele queria se matar, ele virou para a mãe e disse, eu vou me matar. A mãe dele disse, mas meu filho, seu pai está velho, eu estou envelhecendo, se você se matar, quem que vai me ajudar com seu pai? Como ele interpretou, para eu me matar, eu preciso primeiro resolver o problema da minha mãe. Então,
enquanto os pais dormiam, ele vai até a cama para matar o pai, para matar a mãe e para se matar. Quando ele começa a dar os golpes no pai, a mãe acorda, corre para o banheiro, ele termina de matar o pai, tenta se matar, e ele tenta de fato, ele se esfaqueia no abdômen, não morre. Quando ele constata a cena, ele vai até o vizinho, aí pensem agora o vizinho, né, bate na porta do vizinho, de madrugada, né, e a fala do vizinho, o vizinho diz, parecia uma criança de 5 anos que tinha acabado de fazer arte. Ele vira para o vizinho e fala, fiz besteira. E ele todo ensanguentado, tá? Aí o vizinho vai chamar a polícia, a ambulância e tudo mais, e o pai dele estava morto. Veja, Helena, o que é importante a gente apontar? Você percebe que, às vezes, a reconstrução do texto nem demora tanto tempo. Esse fiz besteira, eu já posso tomar como uma espécie de reconstrução do texto, quase que imediato, muito próximo. Percebe? Com certeza. E lembrando, quando ele foi a julgamento, tem uma edição da Veja, eu até tenho escaneado essa edição, eu guardei, do julgamento, um dos responsáveis pela defesa dele é o irmão, que é da área jurídica, e a própria mãe que sobrevive o defendem dele ir para tratamento e não ser responsabilizado porque entendem que aquilo foi um surto e não algo deliberado, né? Mas perceba, às vezes não demora, às vezes até num certo respiro da crise, do surto, o texto já começa a se modificar. Por isso a gente escuta durante tanto tempo e com intervalos tão curtos, entende, Helena? Para a gente poder acompanhar qual é esse respiro que permite introduzir essa metáfora delirante, essa reconstrução. Espero que não tenha ficado muito confuso. Vamos descansar? Ficou claro? E, Helena, você já pensou aí no seu tema, você e a Alexandra, para a gente escrever? Vai pensando e me fala. Vou cobrar. Já pensei. Obrigada, Então, tá bom. Renata. A aula é importante hoje. Gostou? Muito. Obrigada, Renata. Obrigada para todo mundo. Na semana que vem, então, nós não temos encontro, a gente vai ter na outra quarta. Lá no grupo está fixado o calendário, tá bom? E amanhã tem encontro com você. Sucesso. Até amanhã. Beijo. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Renata. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Boa noite, gente. Boa Boa noite. Tchau.